Olá, eu sou o Michael e você está no canal Aliança Apologética Brasileira. Trazemos mais um vídeo falando a respeito dos Mórmons. Em Mateus 16, no verso 18, na última parte diz: "E as portas do inferno não prevalecerão contra ela", a igreja. O mormonismo, ele apregoa que eles, ou que ela, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, é a igreja verdadeira. O mormonismo ele surge pelo século XIX, quando Joseph Smith ele vai fazer uma oração e diz ter visto Deus, e que Deus fala com ele que todas estavam equivocadas, com credos e interpretações equivocadas. E Joseph Smith agora vai dizer que todos haviam perdido a visão. Como diz aqui neste livreto que você vê aí na tela, diz o seguinte: visto que a igreja não era mais dirigida pela autoridade do sacerdócio, o erro aos poucos se misturou com os ensinamentos da igreja. Boas pessoas e muitas verdades permaneceram, mas o evangelho, conforme estabelecido por Jesus Cristo, foi perdido. E esse período é chamado de a grande apostasia. Diz mais: algumas pessoas inspiradas como Martinho Lutero e João Calvino reconheceram que as práticas e doutrinas haviam sido mudadas ou perdidas. Eles tentaram reformar as igrejas às quais pertenciam. No entanto, sem a autoridade do sacerdócio, o evangelho de Cristo não poderia voltar à sua forma original. Era necessário uma restauração. Veja, aqui começa já toda a prepotência. Eu estou aqui ainda com o livreto dos Mormons, e aqui ele vai dizer o seguinte acerca do sacerdócio. Há aqui o sacerdócio aarônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio aarônico, segundo eles, é o seguinte: o sacerdócio menor, o aarônico. Esse sacerdócio inclui autoridade para batizar e receber esse nome por causa de Arão, do Velho Testamento. O sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio mais alto ou maior, tem esse nome por causa de Melquisedeque, do Velho Testamento da Bíblia, que foi um justo sumo sacerdote e rei. Veja, quando Joseph Smith diz que a igreja havia se perdido, que nem Martinho Lutero e nem João Calvino conseguiram porque não tinham autoridade, porque o evangelho havia se perdido, ele traz para si mesmo como se ele fosse o profeta maior, ou como se ele tivesse autoridade de fato dada por Deus. Não é nenhuma novidade que todas as seitas, elas sempre nascem de uma revelação especial, como no caso do Adventismo do Sétimo Dia, como no caso das Testemunhas de Jeová, e não é diferente com os Mormons. Assim também aconteceu no Kardecismo, no Espiritismo. Então, Joseph Smith, quem foi esse camarada? Joseph Smith Jr. foi filho de Joseph Smith, um outro fissurado na caça ao tesouro, como o seu filho Joseph Smith Jr. O pai de Joseph Smith Jr., que é chamado Joseph Smith, ele foi envolvido com um homem que falsificava dinheiro. E quando pegamos os escritos Mormons, percebemos um plágio fora do sério. Há plágios do livro de Isaías, há plágio do livro de Lucas, Atos dos Apóstolos. Eles falam tanto do Espírito Santo e até incorporam para si palavras, como eu havia dito, de Lucas, trazendo como seu livro Mormon fosse de fato inspirado. E aliás, eles comparam tanto os livros de Mormon com a Bíblia, que diz que a Bíblia, o livro de Mormon se completa com a Bíblia, embora eles dizem que a Bíblia é repleta de erros. Isso é típico de uma seita. Afinal, toda seita ela ou acrescenta ou tira, não é? Em Gálatas 1, verso 8 e 9 diz: "Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." Verso 9.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, ou seja, o próprio mormonismo ele é um sistema anátema. Embora tenha muitas pessoas boas que pratiquem o bem, isto não basta. O mormonismo apregoa que as boas obras conduzirá a eles a ser um Deus e ter a sua própria criação. Aliás, o mormonismo apregoa que o Deus Pai foi homem um dia que evoluiu, foi abençoado por um Deus e se tornou Deus Pai deste universo que teve diversos filhos, incluindo que Jesus Cristo é o irmão mais velho de centenas de filhos e ainda diz que Lúcifer é irmão de Jesus. Olha como o mormonismo é algo diabólico. Então, há muitos mormons que estão presos a essas doutrinas errôneas, doutrinas de demônios. O próprio mormonismo diz que os seus escritos é inspirado por Deus, é a palavra de Deus, é a própria Bíblia. E dizem que a Bíblia Sagrada é repleta de erros. Afinal, Joseph Smith Jr., ele não sabia falar hebraico, aramaico, nem grego e ousou traduzir o que ele não sabia. Logo veremos que mais um dos seus profetas e apóstolos do mormonismo vai introduzir a poligamia nos Estados Unidos e vai resultar numa confusão fora do sério ao ponto das leis ou das autoridades ameaçarem confiscar os bens da própria igreja mórmon. Ainda aqui nesse livreto, na página 15, diz o seguinte: o livro de Mórmon. Como parte da restauração do Evangelho, Deus trouxe à luz o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus. Veja, como nós falamos agora de Gálatas 1, 8, 9. Aí prossegue aqui nas palavras do Joseph Smith. Pelo poder de Deus, Joseph Smith traduziu este livro de um registro antigo escrito em placas de ouro. O livro de Mórmon é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém, como a Bíblia, a plenitude do Evangelho eterno. Introdução do livro de Mórmon. Então, como vimos, o mormonismo é um outro evangelho, como diz Gálatas 1, 8, 9. Muitas pessoas, e até de boa índole por sinal, está num sistema diabólico e que necessitam conhecer de fato a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.